A floresta amazônica sempre teve sons próprios. O estalo seco dos galhos, o grito distante dos macacos, o vento pesado atravessando árvores gigantescas. Porque existe um silêncio na Amazônia que não parece natural. Um silêncio que surge como um aviso. E foi exatamente esse silêncio que fez 3 batedores florestais abandonarem todo o equipamento e correrem desesperados, mata adentro, sem olhar para trás. Mas o mais assustador não foi o que eles viram, foi o que escutaram. Porque, segundo os relatos, havia algo na floresta imitando perfeitamente todos os sons ao redor. O problema é que aquilo começou a imitar vozes humanas. E uma dessas vozes pertencia a um homem que estava morto há mais de 8 anos. Agora eu quero que você imagine uma coisa. E se existisse uma criatura na Amazônia que não caça, não corre, não ataca, mas apenas observa? Uma presença silenciosa, escondida entre as árvores, sem olhos, sem boca, sem nariz. Apenas um rosto completamente liso. E pior, se esse olhar diretamente para ela fosse suficiente para nunca mais conseguir encontrar o caminho de volta, porque hoje você vai conhecer uma das histórias mais perturbadoras já contadas por trabalhadores da floresta amazônica. A lenda do homem do mato sem rosto. Mas antes de começar, eu preciso te pedir uma coisa. Se você gosta de histórias obscuras, lendas brasileiras e relatos que parecem reais demais para serem ignorados, já se inscreve no canal agora! Porque toda semana tem vídeos novos como esse. E acredite, as próximas histórias conseguem ser ainda mais perturbadoras. Agora apaga a luz, coloca o fone e presta atenção, porque algumas pessoas juram que essa criatura não gosta de ser mencionada. Tudo começou próximo à fronteira entre o Amazonas e o Pará. Uma região tão fechada pela vegetação que até mesmo o GPS falhava constantemente. Ali trabalhava um grupo de batedores florestais responsáveis por abrir pequenas trilhas para equipes de pesquisa ambiental. Homens acostumados com cobras, onças, tempestades, doenças, insetos venenosos. Homens que não tinham medo da floresta, ou pelo menos achavam que não tinham. Entre eles estava Jonas, um homem quieto, conhecido por nunca exagerar histórias. Segundo os colegas, Jonas era exatamente o tipo de pessoa que ria de qualquer superstição. Curupira, lenda maminguari. Invenção, assombração, besteira, até a noite em que ele ouviu alguém chamar seu nome no meio da mata. E o mais estranho era que a voz vinha de todos os lados ao mesmo tempo. No início, ele pensou ser um dos companheiros. Jonas, baixo, distante, depois mais perto. Jonas. A voz parecia deslizar entre as árvores. Ele respondeu. Nada. A floresta permaneceu parada.
Então veio o terceiro chamado, dessa vez exatamente atrás dele. Jonas se virou rápido. Não havia ninguém, mas o silêncio tinha mudado. Os insetos haviam parado. Os pássaros desapareceram. Nem o vento fazia barulho. Foi nesse momento que Jonas percebeu algo estranho. Os sons da floresta começaram a voltar, só que errados. Como se alguém estivesse reproduzindo tudo de maneira imperfeita. O som dos pássaros vinha repetido demais. Os galhos estalavam no mesmo ritmo. O vento parecia uma gravação tocando em loop. Então surgiu outro som. Uma risada, a risada de Antônio, um dos trabalhadores do grupo. Só havia um problema. Antônio estava acampado a quase 2 quilômetros dali. Jonas congelou. A risada ecoou novamente. Exatamente igual. Perfeita. Como se Antônio estivesse escondido atrás das árvores, observando ele. Então veio a voz. Você ouviu também? Era Antônio, ou pelo menos parecia ser. Jonas tentou enxergar algo entre as folhas, nada. Então a voz repetiu. Mais perto, mais baixa, mais lenta. Você ouviu também. Naquele instante, Jonas sentiu uma sensação impossível de explicar. Como se algo estivesse tentando aprender a falar como um ser humano. Copiar, imitar, ensaiar. Ele começou a andar rápido de volta para o acampamento, mas os sons acompanharam. Passos atrás dele. Galhos quebrando. Respiração. Só que havia algo errado na respiração. Ela não parecia humana. Era profunda demais. Longa demais. Como se pulmões enormes estivessem escondidos entre as árvores. Jonas acelerou. Os passos aceleraram também. Então ele ouviu novamente, dessa vez na própria voz. Corre! Ele parou imediatamente. O sangue gelou. Porque aquilo tinha acabado de imitar ele. Exatamente igual. Mesmo tom, mesma respiração, mesma entonação. A floresta inteira ficou imóvel e Jonas percebeu que havia alguma coisa observando ele, alguma coisa muito próxima. Bicho, muito próxima mesmo. Lentamente, ele virou a cabeça para a direita. Entre duas árvores altas, havia uma figura. Parada. Alta demais para ser uma pessoa comum. Mas imóvel, coberta por algo que parecia barro ou pele molhada. Mas o pior era o rosto, ou melhor, a ausência dele. Nenhum olho, nenhuma boca, nenhum nariz. Apenas uma superfície lisa e pálida, sem expressão, sem movimento. Jonas ficou encarando aquela coisa por apenas alguns segundos, mas depois diria que pareceu uma eternidade. E então a criatura inclinou lentamente a cabeça, como um animal curioso tentando entender algo. Depois, ela imitou a voz dele outra vez. Corre. Só que dessa vez, sorrindo sem ter boca. E isso não fazia sentido nenhum. Jonas saiu correndo imediatamente. Os relatos dizem
que ele atravessou a mata sem direção, tropeçando, quebrando galhos e ignorando completamente os próprios companheiros, chamando por ele. Quando finalmente chegou ao acampamento, estava em choque, pálido, suando, tremendo. No começo ninguém acreditou. Mas naquela mesma madrugada, outros homens ouviram sons estranhos cercando o acampamento, passos lentos, assobios. E vozes copiando exatamente o jeito de falar dos próprios trabalhadores. Uma delas chamava: abre a barraca. Outra sussurrava: tem alguém perdido aqui fora. E uma terceira parecia chorar. Os homens passaram a noite inteira sem sair das barracas, porque todos perceberam a mesma coisa. As vozes nunca vinham do mesmo lugar. Às vezes estavam perto do rio, depois no alto das árvores, depois atrás deles. Como se alguma coisa estivesse se movendo rápido demais pela floresta. Na manhã seguinte, decidiram abandonar a região. Mas antes de ir embora, descobriram algo impossível. Ao redor do acampamento havia pegadas, centenas delas. Só que todas eram idênticas, como se a mesma criatura tivesse circulado o local durante horas. E havia outro detalhe perturbador. As pegadas não tinham dedos, pareciam pés humanos deformados, lisos, sem marcas. Jonas nunca mais voltou para aquela área. Segundo amigos próximos, ele passou meses tendo pesadelos. Sempre o mesmo sonho. Ele caminhava perdido na floresta, ouvia sua própria voz chamando ao longe, e então via aquela figura parada entre as árvores, esperando, observando, sem rosto, sem olhos, mas de alguma forma o encarando. E aqui vem a parte mais assustadora. Porque Jonas não foi o único nos anos seguintes. Relatos semelhantes começaram a surgir em diferentes regiões da Amazônia: caçadores, madeireiros, batedores, ribeirinhos. Todos descrevendo exatamente a mesma criatura, alta, silenciosa, sem rosto, sempre acompanhada por sons errados. Sons copiados, imitações quase perfeitas da floresta. Como se aquilo estivesse tentando aprender como os humanos funcionam. Mas existe um detalhe presente em praticamente todos os relatos. Um detalhe que transformou essa história em uma das lendas mais temidas da região. Dizem que quem encara diretamente o homem do mato nunca mais consegue sair da floresta. E no próximo bloco, você vai entender por quê. Porque alguns desaparecimentos registrados na Amazônia possuem detalhes perturbadores demais para serem ignorados. E uma gravação encontrada em um rádio antigo pode ter capturado pela primeira vez a voz verdadeira da criatura. Depois do que aconteceu com Jonas e sua equipe, aquela região da floresta passou a ser evitada por praticamente todos os trabalhadores locais.
Os poucos que ainda aceitavam entrar naquela área faziam isso apenas durante o dia, sempre em grupos grandes. E mesmo assim havia uma regra silenciosa entre eles: nunca responder quando alguém chamasse seu nome, vindo do meio da mata. Não importava quem fosse. Não importava o quão real parecesse. Porque, segundo os relatos mais antigos, era exatamente assim que o homem do mato encontrava suas vítimas. Com o passar dos anos, histórias começaram a circular entre comunidades ribeirinhas espalhadas pela Amazônia. Algumas pareciam exageradas demais para serem verdade. Outras eram tão específicas que assustavam até pessoas acostumadas com lendas da floresta. O mais estranho era que muitos relatos vinham de pessoas diferentes, que jamais haviam se conhecido, mas descreviam exatamente os mesmos detalhes. Uma figura extremamente alta, imóvel, observando em silêncio, com o rosto completamente liso, como se nunca tivesse sido humano. Mas existia outro detalhe que sempre aparecia nessas histórias. A criatura imitava vozes. No início, muitos acreditavam que aquilo pudesse ser algum tipo de fenômeno psicológico causado pelo isolamento da mata. Afinal, passar dias cercado apenas por árvores, sons de animais e escuridão podia afetar qualquer pessoa. Só que alguns acontecimentos começaram a chamar a atenção até mesmo de pesquisadores ambientais que trabalhavam na região. Em 1998, uma pequena equipe responsável por catalogar espécies raras desapareceu próximo ao Rio Jari. O grupo era composto por 4 pessoas experientes, todas acostumadas a trabalhar na floresta. Eles carregavam rádio, equipamentos de localização e mantinham contato frequente com a base. Durante os 2 primeiros dias, tudo parecia normal. As transmissões aconteciam regularmente e a equipe relatava apenas dificuldades comuns da região. Até a noite do 3º dia, segundo registros recuperados, depois, uma das últimas comunicações começou de maneira completamente comum. O operador perguntava sobre a localização do grupo e recebia respostas tranquilas. Porém, no meio da transmissão, um dos pesquisadores interrompeu a conversa abruptamente. Ele perguntou se havia mais alguém usando o rádio. A base respondeu que não. Então veio um silêncio estranho. Depois disso, o homem falou uma frase que seria repetida inúmeras vezes anos mais tarde pelos moradores da região. Tem alguém chamando a gente no meio da mata. O operador tentou manter contato, mas as respostas começaram a ficar confusas. Os pesquisadores pareciam nervosos. Diziam ouvir passos circulando o acampamento. Em determinado momento, um deles afirmou que conseguia escutar perfeitamente a voz do próprio irmão chamando por ele do lado de fora da barraca. Só havia
E um problema: o irmão daquele homem morava em Manaus, estava a centenas de quilômetros dali. As transmissões continuaram por alguns minutos. Então, os sons começaram. Primeiro, vieram estalos secos entre as árvores. Depois, assobios. Então, algo que fez o operador da base desligar o equipamento imediatamente, uma voz. Exatamente igual à do pesquisador que segurava o rádio, mas falando ao mesmo tempo que ele. Os registros oficiais dizem que a gravação ficou parcialmente danificada. Mas pessoas que afirmam ter ouvido a fita antes dela desaparecer descrevem algo aterrorizante. Segundo elas, era possível escutar o homem dizendo: "Tem alguém aqui", enquanto outra voz idêntica repetia a mesma frase alguns segundos depois, porém de maneira lenta, arrastada, muito, como se estivesse aprendendo a pronunciar cada palavra. A equipe desapareceu naquela noite. Mostre fotos pregito. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum equipamento. Nada. A única coisa recuperada dias depois foi um rádio quebrado, próximo ao rio. E segundo moradores locais, o aparelho ainda emitia sons estranhos durante a madrugada. Muitos acreditam que foi a partir desse caso que a lenda do Homem do Mato se espalhou ainda mais pela Amazônia. Porque, pela primeira vez, existia um possível registro da criatura tentando reproduzir vozes humanas. Mas a história mais perturbadora ainda estava por vir. Em uma pequena comunidade isolada, no interior do Amazonas, vivia um homem chamado Raimundo. Diferente de muitos moradores da região, Raimundo não acreditava em absolutamente nenhuma superstição. Era conhecido por entrar sozinho na mata durante dias inteiros para caçar e pescar. Dizia que o medo era a principal razão pela qual as pessoas inventavam monstros. Até a noite em que ele viu algo observando sua casa, segundo sua esposa. Raimundo acordou de madrugada, dizendo ter ouvido alguém andando ao redor da cabana. Pegou a lanterna e saiu sozinho para verificar. Alguns minutos depois, voltou completamente em silêncio. Quando a esposa perguntou o que tinha acontecido, ele respondeu apenas uma frase. Tem uma pessoa lá fora, mas ela não tem rosto. No começo, ela pensou que fosse brincadeira. Mas Raimundo continuou olhando fixamente para a janela, pálido, tremendo, como se tivesse visto algo impossível. Na manhã seguinte, ele decidiu entrar na mata para rastrear pegadas próximas da casa. Horas depois, voltou assustado. Disse que havia encontrado marcas estranhas circulando a cabana inteira. Pegadas humanas, mas lisas, sem dedos, sem divisão alguma. Naquela mesma noite, os sons começaram. Primeiro vieram vozes distantes imitando moradores da vila. Depois, risadas. Em seguida, alguém começou a chamar Raimundo pelo lado de fora. A voz era idêntica à da própria esposa.
Só que ela estava ao lado dele dentro da casa. Raimundo ficou imóvel. Então a voz chamou novamente, dessa vez mais perto. Abre a porta. A esposa começou a chorar imediatamente porque percebeu uma coisa horrível. A voz imitava ela perfeitamente, mas não conseguia reproduzir emoções humanas corretamente. As palavras saíam lentas demais, vazias, como se alguma coisa estivesse tentando fingir ser humana sem entender exatamente como humanos falam. Os dois passaram a madrugada inteira sem dormir. E pouco antes do amanhecer, Raimundo viu aquilo. Parado entre as árvores, observando a casa, imóvel. A criatura era alta, extremamente magra, e parecia coberta por uma camada brilhante, semelhante à lama molhada. Mas o que destruiu completamente Raimundo foi o rosto, ou melhor, a falta dele. Nenhum detalhe humano existia ali. Apenas pele lisa, sem olhos, sem nariz, sem boca. Mesmo assim, Raimundo jurava sentir aquela coisa olhando diretamente para ele. Então aconteceu algo ainda pior. A criatura inclinou lentamente a cabeça. Depois, reproduziu exatamente a voz da filha deles. Uma filha que havia morrido 2 anos antes por doença. Segundo a esposa, Raimundo entrou em desespero imediatamente. Começou a gritar, pegar armas e tentar sair da casa. Ela precisou impedir ele à força, porque naquele momento ele parecia hipnotizado pela voz. No dia seguinte, Raimundo desapareceu. Os moradores encontraram rastros entrando na floresta, mas em determinado ponto, as pegadas simplesmente sumiam. Nenhum corpo foi localizado. Nenhum sinal de ataque animal. Nada. A única coisa encontrada foi a espingarda dele encostada em uma árvore. Nela havia marcas estranhas, como se dedos extremamente lisos tivessem apertado o cano da arma. Depois disso, os moradores da região criaram uma crença assustadora. Diziam que o homem do mato não levava pessoas pela força. Ele atraía, confundia, imitava vozes, copiava sons, até a vítima perder completamente a noção de direção dentro da floresta. E quanto mais alguém tentava seguir aquelas vozes, mais fundo entrava na mata. Mas existe uma parte dessa lenda que quase ninguém tem coragem de contar. Alguns acreditam que a criatura não nasceu na floresta. Ela apenas apareceu ali, como se tivesse vindo de algum lugar desconhecido. Porque certas testemunhas afirmam que o homem do mato não se comporta como um animal, nem como uma assombração. Ele observa seres humanos como alguém estudando uma espécie pela primeira vez, aprendendo sons, aprendendo movimento, aprendendo emoções, como uma coisa tentando desesperadamente entender o que significa ser humano. E no próximo bloco você vai conhecer o relato considerado o mais assustador de todos.
A história de um guia florestal que afirmou ter seguido o homem do mato durante horas dentro da Amazônia, até descobrir que talvez existisse mais de uma criatura observando a floresta. E o pior, ele acredita que algumas delas vivem escondidas até hoje entre as árvores mais profundas da Amazônia. Mas antes de continuar, aproveita agora e se inscreve no canal, porque muitas pessoas assistem aos vídeos, mas esquecem de se inscrever. E isso ajuda demais para que mais histórias como essa continuem chegando aqui. Depois do desaparecimento de Raimundo, o medo começou a se espalhar de verdade pelas comunidades próximas daquela região da Amazônia. Até então, muitas pessoas ainda tratavam as histórias como exageros criados por trabalhadores assustados ou moradores influenciados por lendas antigas. Mas quando alguém experiente desaparecia, sem deixar qualquer vestígio, a situação mudava completamente. O mais estranho era que os relatos começaram a aumentar exatamente depois daquele caso. Caçadores afirmavam ouvir familiares mortos, chamando seus nomes no meio da mata. Pescadores juravam ter visto figuras altas, observando os rios durante a madrugada. Alguns diziam escutar passos, acompanhando suas canoas pela margem da floresta, mesmo sem existir ninguém ali. Mas houve um relato específico que chamou a atenção até mesmo de pessoas acostumadas com histórias sobrenaturais. Porque, diferente dos outros, esse homem não apenas viu o homem do mato L, decidiu seguir a criatura. O nome dele era Elias, um guia florestal conhecido por atravessar-se áreas extremamente perigosas da Amazônia, transportando pesquisadores e exploradores. Elias cresceu dentro da floresta. Conhecia trilhas escondidas, padrões climáticos e até comportamentos de animais que poucos conseguiam identificar. Entre os moradores locais, existia uma frase muito comum sobre ele: se Elias se perder na mata, ninguém mais consegue voltar. Por isso, quando ele começou a falar sobre o homem do mato, muita gente decidiu ouvir. Tudo aconteceu durante uma expedição próxima de uma área isolada, cercada por árvores gigantescas e rios estreitos. O grupo era formado por 5 pessoas. O objetivo era simples: encontrar uma antiga trilha usada décadas antes por seringueiros. Nos 2 primeiros dias, tudo ocorreu normalmente. Porém, na terceira noite, Elias acordou com um som estranho vindo do lado de fora do acampamento. No começo parecia apenas o vento. Depois vieram passos, lentos, pesados, circulando as barracas. Ele saiu cuidadosamente, segurando uma lanterna. A fogueira estava quase apagada e a floresta ao redor parecia silenciosa demais. Nem insetos faziam barulho. Foi então que ele ouviu alguém assobiando. Uma melodia simples, mas extremamente familiar. Elias
congelou imediatamente porque reconheceu aquele som. Era uma música que seu pai costumava assobiar quando ele era criança. Só havia um problema. O pai dele estava morto. Havia quase 15 anos, o assobio continuou vindo do meio das árvores lento, calmo, como se alguém estivesse tentando chamar a atenção dele. Elias caminhou alguns passos em direção à mata escura. A lanterna iluminava troncos enormes, raízes retorcidas e folhas balançando devagar. Então ele viu uma silhueta parada entre as árvores, alta, imóvel, observando. No início, ele pensou ser uma pessoa. Mas quando apontou a luz diretamente para o rosto da figura, sentiu o corpo inteiro gelar. Não havia rosto. A criatura parecia usar uma espécie de pele lisa esticada sobre a cabeça inteira. Nenhum detalhe humano existia ali. Mesmo assim, Elias sentiu uma sensação absurda de estar sendo encarado profundamente. Então a coisa começou a imitar o assobio do pai dele novamente. Só que errado. As notas saíam lentas demais, desorganizadas, como uma gravação danificada tentando reproduzir um som humano. Naquele momento, qualquer outra pessoa teria corrido. Mas Elias fez exatamente o contrário. Ele decidiu seguir a criatura. Mais tarde, ele diria que sentiu algo impossível de explicar. Como se aquela presença estivesse tentando mostrar alguma coisa. A figura começou a caminhar lentamente floresta dentro. Elias foi atrás. Os passos da criatura eram silenciosos demais para algo tão grande. Ela parecia deslizar entre as árvores sem esforço algum. Em alguns momentos, desaparecia completamente na escuridão, apenas para surgir mais à frente, observando ele novamente. O guia continuou andando por vários minutos, depois horas, e então percebeu algo estranho. A floresta havia mudado. As árvores pareciam maiores, mais antigas. O ar estava pesado. E existia um cheiro estranho no ambiente, parecido com terra molhada misturada com algo apodrecendo lentamente. Foi nesse momento que Elias começou a ouvir vozes. Primeiro uma, depois vários sussurros vindos de diferentes direções. Todos imitando pessoas conhecidas por ele. Amigos pontutentes, companheiros antigos de trabalho. As vozes chamavam seu nome em tons diferentes. Algumas desesperadas, outras calmas, outras parecendo rir. Elias percebeu então que havia cometido um erro terrível. Ele não fazia ideia de como voltar. Mesmo sendo um dos melhores guias da região, pela primeira vez na vida, ele não conseguia reconhecer a floresta ao redor. Tudo parecia diferente ou errado, como se o lugar inteiro tivesse mudado, enquanto ele seguia aquela criatura. Então ele viu algo impossível. Mais figuras surgiram entre as árvores. Uma, depois duas, depois várias. Todas altas, paradas, observando em silêncio no céu.
todas sem rosto. Elias diria, anos depois, que o pior não era a aparência daquelas criaturas. Era o comportamento. Elas não se moviam como animais, não pareciam ameaçadoras, pareciam curiosas, como se estivessem analisando cada reação humana dele. Algumas inclinavam lentamente a cabeça. Outras imitavam pequenos movimentos dele com atraso, como crianças aprendendo a copiar comportamento. Então uma delas falou, usando a voz da mãe dele, "Você está perdido." Outra repetiu a frase logo em seguida, mas de maneira distorcida, mais lenta, mais grave, como se não entendesse completamente o significado das palavras. As criaturas começaram a cercá-lo lentamente. Elias tentou correr, mas algo estranho aconteceu. Quanto mais corria, mais voltava para o mesmo lugar. As árvores pareciam iguais. Os sons vinham de todas as direções. Em determinado momento, ele percebeu algo aterrorizante. As vozes já não vinham apenas das criaturas. A própria floresta parecia imitá-las. Os galhos estalavam em padrões parecidos com palavras. O vento produzia sons semelhantes a sussurros humanos. Até o canto distante dos pássaros parecia artificial, como se tudo ao redor estivesse reproduzindo vozes. Então Elias ouviu uma frase que jamais esqueceria. Uma das criaturas falou usando a própria voz dele. "Agora você fica." Naquele instante, ele entrou em pânico absoluto. Começou a correr sem direção, atravessando vegetação fechada, tropeçando em raízes e ignorando completamente os sons atrás dele. Segundo o relato, as criaturas não correram. Elas apenas observavam, sempre aparecendo entre as árvores mais à frente, como se soubessem exatamente para onde ele iria. Depois de horas fugindo, Elias finalmente encontrou um rio. E foi isso que salvou sua vida, segundo crenças antigas da região. Certas entidades da floresta evitam água corrente profunda. Desesperado, Elias atravessou o rio, quase se afogando. Quando chegou à outra margem e olhou para trás, viu as figuras paradas entre as árvores, imóveis, observando. Sem atravessar, então uma delas imitou perfeitamente a voz dele mais uma vez, só que sorrindo sem ter boca. Esse vive. Elias voltou para a comunidade completamente destruído psicologicamente. Durante semanas, se recusou a entrar novamente na floresta. Algumas pessoas afirmam que ele envelheceu anos em apenas alguns meses. Mas o detalhe mais perturbador surgiu depois. Elias começou a desenhar compulsivamente. Centenas de desenhos, todos mostrando figuras sem rosto, observando pessoas perdidas na mata. Só que em alguns desenhos existia algo ainda pior. As criaturas apareciam copiando lentamente características humanas, como se estivessem mudando, aprendendo, se aproximando cada vez mais da aparência de pessoas
Raiz. Raiz. Quando perguntavam o motivo daqueles desenhos, Elias respondia sempre a mesma coisa. Eles estão tentando entender como a gente funciona. Mas existe uma parte do relato dele que quase ninguém conhece. Anos depois, já muito doente, Elias contou algo para um amigo próximo. Ele disse que acreditava ter entendido o verdadeiro motivo pelo qual tantas pessoas desapareciam na Amazônia sem deixar vestígios. Segundo ele, o homem do mato não matava suas vítimas imediatamente. Ele confundia, desorientava, copiava vozes conhecidas. Fazia a pessoa caminhar cada vez mais fundo na floresta até ela não conseguir mais distinguir realidade de imitação. E então, quando a vítima finalmente percebia que estava completamente perdida, já era tarde demais, porque as criaturas observavam tudo, aprendendo cada reação humana, cada emoção, cada medo. E o pior de tudo, Elias acreditava que algumas delas conseguiam imitar pessoas perfeitamente depois de um certo tempo. No próximo bloco, você vai conhecer o desfecho final dessa lenda perturbadora. Porque existe um motivo pelo qual povos antigos da Amazônia evitavam certas regiões da floresta após o pôr do sol. E uma última gravação encontrada anos atrás pode ter registrado algo impossível. Uma criatura sem rosto tentando falar como um ser humano pela primeira vez. Mas antes de continuar, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias obscuras e relatos perturbadores como esse. Depois do relato de Elias, a lenda do homem do mato deixou de ser apenas uma história contada entre ribeirinhos e trabalhadores da floresta. Mesmo pessoas que não acreditavam em criaturas sobrenaturais começaram a evitar certas regiões da Amazônia durante a noite. O medo já não vinha apenas da ideia de encontrar alguma coisa sem rosto escondida entre as árvores. O verdadeiro terror estava em outra possibilidade. E se aquilo realmente conseguisse aprender a imitar seres humanos? E por quê? Quanto mais os relatos aumentavam, mais detalhes perturbadores apareciam. Algumas testemunhas afirmavam ouvir vozes perfeitamente humanas vindo do meio da mata. Outras juravam ter visto familiares desaparecidos, observando de longe entre as árvores, completamente imóveis, antes de sumirem no escuro. Mas existia um último caso, um relato tão estranho que até hoje muita gente evita comentar sobre ele. Tudo aconteceu em uma base improvisada de pesquisadores ambientais no interior da Amazônia. Diferente dos outros grupos, aquela equipe carregava equipamentos modernos de gravação de áudio usados para monitorar sons de animais durante a madrugada. O objetivo era registrar espécies raras, mas naquela noite eles gravaram outra coisa.
Segundo documentos compartilhados anos depois por um ex-integrante da equipe, os primeiros sons registrados eram normais. Insetos, pássaros noturnos, movimento do vento atravessando as árvores. Então os ruídos começaram a mudar. Os animais ficaram em silêncio abruptamente. Depois surgiu um som semelhante a passos circulando os aparelhos de gravação lentos, pesados, em intervalos perfeitamente regulares. Como se alguma coisa estivesse andando em volta do acampamento, observando todos ali dentro. Um dos pesquisadores saiu da barraca acreditando ser algum animal grande. Outros permaneceram monitorando os equipamentos. Foi nesse momento que eles ouviram a primeira voz, baixa, quase inaudível, mas claramente humana. Tem alguém aí? Os homens se entreolharam imediatamente, porque a frase não tinha vindo de nenhum deles. A voz surgiu novamente alguns segundos depois, só que diferente, mais lenta, como se estivesse tentando reproduzir sons humanos pela primeira vez. Tem alguém aí? Um dos pesquisadores pegou o rádio e começou a chamar o companheiro que havia saído da barraca. Não houve resposta. Então os passos aceleraram. Pela gravação era possível ouvir claramente algo circulando o acampamento cada vez mais rápido. Galhos quebravam. Folhas eram esmagadas. Em determinado momento, parecia existir mais de uma coisa andando ao redor deles. Depois veio o som mais perturbador de todos, a voz do pesquisador desaparecido. Abre a barraca. Segundo o relato, todos congelaram imediatamente, porque a voz estava perfeita demais, exatamente igual. Mesmo tom, mesma respiração, mesmo jeito de falar, só havia um detalhe estranho. Ela não demonstrava emoção alguma. Parecia vazia, artificial. Então a voz repetiu. Abre a barraca, mais lenta, mais grave. Como se alguma coisa estivesse tentando copiar um ser humano sem compreender completamente o funcionamento da fala. Um dos homens entrou em pânico e abriu parcialmente a entrada da barraca para olhar lá fora. Foi aí que ele viu aquilo, parado a poucos metros do acampamento. Alto, magro e imóvel, coberto por uma camada úmida que brilhava sob a luz fraca das lanternas, mas o rosto não existia. Nenhum olho, nenhuma boca, nenhum nariz. Apenas uma superfície lisa voltada diretamente para eles. O pesquisador recuou imediatamente. Mas antes de fechar a barraca, ouviu uma coisa que destruiria completamente sua sanidade. A criatura começou a repetir a voz dele. Exatamente igual. Fecha a barraca. Os homens passaram horas trancados ali dentro, ouvindo passos circulando o acampamento. Em alguns momentos, pareciam existir dezenas de criaturas movendo-se entre as árvores. As vozes aumentavam cada vez mais.
Algumas imitavam familiares. Outras repetiam frases ditas pelos próprios pesquisadores minutos antes. Mas uma delas dizia sempre a mesma coisa. Vocês olharam. Segundo, o único sobrevivente que aceitou falar sobre o caso anos depois, foi naquele momento que ele entendeu a parte mais assustadora da lenda. Não era apenas ouvir a criatura. Pajizes. Não, verdadeiro perigo começava. O verdadeiro perigo começava quando alguém encarava diretamente o homem do Mato Porque. Segundo antigas crenças da região, olhar para aquela coisa permitia que ela aprendesse você, sua voz, seu comportamento, seu medo e talvez até algo pior. Na manhã seguinte, 3 pesquisadores haviam desaparecido. Nenhum sinal de luta foi encontrado, nenhum corpo, nada. Somente pegadas lisas ao redor do acampamento inteiro. E as gravações, durante muito tempo, aquelas fitas, circularam secretamente entre moradores da região. Alguns juram que os áudios eram reais. Outros dizem que tudo não passou de invenção. Mas existe um detalhe mencionado por praticamente todas as pessoas que afirmam ter escutado a gravação completa. No final da fita, após minutos de silêncio absoluto, uma última voz pode ser ouvida. Não parecia totalmente humana. Não parecia animal. Era algo no meio dos dois, uma voz tentando desesperadamente formar palavras corretamente. E ela dizia apenas uma frase: agora, entendemos. Depois disso, a gravação terminava. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela floresta. Muitos acreditam que o homem do mato seja apenas uma lenda criada para explicar desaparecimentos comuns da Amazônia. Afinal, a floresta é gigantesca. Pessoas se perdem o tempo inteiro. Animais predadores existem em abundância. A própria natureza pode apagar completamente os rastros de alguém em poucas horas. Mas existe um detalhe difícil de ignorar. Como pessoas separadas por décadas, vivendo em regiões diferentes da Amazônia, descrevem exatamente a mesma criatura, o mesmo rosto liso, as mesmas vozes imitadas, os mesmos sons errados vindos da floresta. Talvez tudo seja coincidência. Ou talvez exista alguma coisa escondida nas áreas mais profundas da Amazônia. Observando os seres humanos há muito mais tempo do que imaginamos. Uma presença silenciosa, paciente, aprendendo lentamente cada detalhe sobre nós. E isso nos leva a uma pergunta assustadora. Quantas pessoas realmente desapareceram perdidas na floresta? E quantas seguiram vozes que jamais deveriam ter respondido? Porque a Amazônia continua sendo um dos lugares menos explorados do planeta. Existem áreas tão profundas que provavelmente jamais foram pisadas por seres humanos modernos. Regiões onde a floresta parece viva. Lugares onde sons
viajam de maneiras estranhas durante a noite. E talvez seja exatamente por isso que tantas lendas nasceram ali. A verdade é que o medo do desconhecido sempre acompanhou a humanidade. Desde os tempos antigos, criamos histórias para explicar aquilo que não conseguimos compreender. Mas algumas lendas sobrevivem por gerações, porque existe algo nelas que parece real demais, algo impossível de esquecer. Talvez o homem do mato não seja apenas uma criatura. Talvez ele represente o próprio medo humano de entrar em territórios desconhecidos e perceber que não somos os únicos observando. Porque existe uma sensação universal que todos conhecem, aquela impressão repentina de estar sendo encarado no escuro, mesmo sem ver ninguém, mesmo sem ouvir nada. E depois de ouvir todos esses relatos, talvez você nunca mais olhe para uma floresta da mesma maneira. Principalmente se ouvir alguém chamando seu nome no meio das árvores. Ciporque, segundo os antigos moradores. Porque, segundo os antigos moradores da Amazônia, existe uma regra que nunca deve ser quebrada. Se a voz vier da mata durante a noite, não responda. E acima de tudo, nunca olhe diretamente para aquilo que estiver observando você. Se você chegou até aqui, comenta agora. Eu nunca entraria nessa floresta. E claro, já se inscreve no canal para não perder as próximas histórias perturbadoras que aparecem por aqui. Toda semana tem novos relatos, lendas obscuras e mistérios assustadores, esperando por você. Agora me diz uma coisa: você acredita que o homem do mato, você acredita, seja apenas uma lenda? Ou acha que existe algo escondido na Amazônia que ainda não deveria ser encontrado?